Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se descobrisse que sua alma pode abandonar seu corpo durante o sono? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram com um estudante de ocultismo que tentou praticar um antigo ritual iniciático e nunca mais foi o mesmo. As autoridades tentaram classificar como alucinação, mas os testemunhos daqueles que o viram naquela noite continuam inexplicáveis. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em uma prática esotérica que talvez você deseje nunca ter conhecido. O ritual iniciático de Adonai não é uma simples prática esotérica. Sua origem remonta aos ensinamentos do escritor e ocultista Jorge Adum, conhecido pelo pseudônimo Mago Jefa, que em sua obra Adonai, novela iniciática do Colégio dos Magos, descreveu experiências de separação entre corpo e espírito. Publicado originalmente no início do século XX, este livro tornou-se um clássico da literatura esotérica. O ritual descrito envolve um estado alterado de consciência, onde o praticante experimenta uma dissociação completa entre corpo físico e consciência, permitindo supostamente acessar dimensões espirituais superiores. Adeptos acreditam que durante este processo, o eu superior, representado por um ser andrógeno luminoso com 7 raios emanando de sua fronte, pode manifestar-se como guia. Diferente de rituais de possessão de algumas tradições religiosas, o ritual de Adonai busca um contato com o próprio eu divino interior, não com entidades externas. No entanto, relatos de praticantes inexperientes descrevem experiências traumáticas quando o ritual é executado incorretamente, incluindo o fenômeno conhecido como channel aberto, quando a consciência abandona o corpo e outras forças podem ocupar temporariamente o vazio deixado. Carlos sempre foi fascinado pelo oculto. Formado em psicologia, mantinha uma coleção particular de livros raros sobre esoterismo, alquimia e teosofia, que ocupava uma estante inteira de seu apartamento no 10º andar, de um prédio silencioso, na zona sul da cidade. Aos 32 anos, solteiro e introspectivo, dividia seu tempo entre o consultório onde atendia poucos pacientes e suas pesquisas particulares sobre estados alterados de consciência. Seu interesse pelo tema começou na adolescência, mas intensificou-se quando, durante o doutorado, encontrou um exemplar danificado de Adonai em um sebo. O livro, com suas páginas amareladas e capa desgastada, continha anotações nas margens feitas por um antigo dono. Aquelas notas manuscritas, mais do que o próprio texto, descreviam uma técnica prática para induzir o estado de dissociação descrito pelo autor. O apartamento de Carlos refletia sua personalidade metódica. As paredes brancas contrastavam com os móveis escuros, e símbolos esotéricos discretos decoravam pontos estratégicos do ambiente. Um pequeno escritório transformado em sala de meditação abrigava uma poltrona de couro, uma estante com incensos, cristais cuidadosamente dispostos e um tapete circular com símbolos geométricos entrelaçados. Naquela noite de lua nova de outubro, Carlos decidiu que estava pronto. Após 3 anos estudando o ritual, meses de preparação com técnicas de respiração, meditação e jejum intermitente, sentiu que havia chegado o momento de tentar a experiência descrita nas anotações marginais do livro. O ritual em si parecia simples, uma sequência específica de respirações, visualizações e mantras que deveriam ser realizados à meia-noite, deitado em posição específica, com total escuridão e silêncio. O que as anotações no livro não mencionavam, e que Carlos descobriria tarde demais, era o aviso presente em capítulos posteriores da obra original. Não tente forçar a separação entre corpo e espírito sem a devida preparação interna. Um recipiente vazio atrai forças que buscam habitá-lo. Às 11h45 da noite, Carlos tomou um banho frio, vestiu roupas leves de algodão branco, preparou o quarto. Apagou todas as luzes, fechou as cortinas e deitou-se na cama em posição supina, braços ao longo do corpo,
palmas das mãos voltadas para cima. Sobre o peito colocou uma pequena ametista que acreditava facilitar a abertura do chakra cardíaco. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo distante som do trânsito 10 andares abaixo. Carlos começou. A respiração rítmica. 7 segundos inspirando. 7 segundos retendo o ar. 7 segundos expirando. Enquanto respirava, recitava mentalmente o mantra encontrado nas anotações. Eu sou mais que este corpo. Eu sou luz eterna. Eu sou Adonai. Após 20 minutos, a primeira sensação estranha surgiu. Um formigamento intenso nas extremidades, seguido por uma pressão no centro da testa. Carlos manteve-se concentrado, ignorando o crescente desconforto. Foi quando sentiu o primeiro puxão, como se algo estivesse tentando arrancar sua consciência do corpo. O medo instintivo quase o fez interromper o processo. Um arrepio percorreu sua espinha, quando percebeu que não conseguia mais sentir os dedos, dos pés ou das mãos. A paralisia começava a se espalhar, mas estranhamente, sua mente permanecia perfeitamente lúcida, até mais aguçada que o normal. A sensação de peso sobre o peito aumentou, como se uma presença invisível estivesse sentada sobre ele. Carlos tentou mover-se, mas descobriu que havia perdido completamente o controle do corpo. A paralisia agora era total. Uma vibração intensa começou a percorrer todo o seu ser, acompanhada de um som semelhante a um zumbido elétrico que parecia vir de dentro de sua cabeça. Foi neste momento que sentiu a primeira ruptura, como se algo dentro dele começasse a se desprender. Enquanto sua consciência flutuava cada vez mais distante do corpo, Carlos percebeu uma luz azulada preenchendo o quarto anteriormente escuro. Havia conseguido. Estava experimentando a projeção consciente descrita no livro. De um ponto elevado próximo ao teto, podia ver seu próprio corpo deitado na cama, imóvel como um cadáver. A exaltação inicial transformou-se em terror quando notou um detalhe perturbador. Sua expressão facial estava mudando. O rosto relaxado agora contorcia-se num sorriso que não era seu. Um sorriso que nenhum músculo de seu rosto seria capaz de formar naturalmente. O que você faria se, como Carlos, percebesse que seu corpo abandonado começava a mover-se como uma vontade que não era a sua? O pior ainda estava por vir. A consciência de Carlos pairava próxima ao teto do quarto, observando com horror seu próprio corpo. O sorriso antinatural em seu rosto físico alargou-se ainda mais enquanto seus olhos, que deveriam estar fechados, abriram-se lentamente, mas não eram seus olhos. As íris, normalmente castanhas, estavam completamente negras, como poços de tinta que pareciam absorver a luz azulada do ambiente. A criatura que agora habitava seu corpo sentou-se lentamente na cama, movendo-se com uma fluidez antinatural. Cada movimento era preciso demais, como se estivesse testando os limites e possibilidades daquele novo veículo. A cabeça girou em ângulos impossíveis, examinando o quarto com curiosidade clínica. Então, parou e olhou diretamente para o ponto onde a consciência de Carlos flutuava. Finalmente livre, disse a voz. Sua voz, mas com uma entonação completamente estranha, reverberando como se múltiplas vozes falassem em uníssono. Obrigado pelo presente, buscador. Há tanto tempo esperando por um channel disposto a abrir o portal. Carlos tentou gritar, mas não tinha voz neste estado. Tentou retornar ao corpo, mas algo bloqueava sua entrada, como uma porta que agora possuía nova fechadura. Em desespero, recordou-se das anotações marginais do livro. Em caso de separação indesejada, visualize um cordão prateado ligando sua consciência ao corpo físico e siga-o de volta. Concentrando-se intensamente, Carlos conseguiu visualizar um tênue fio prateado que se estendia de seu centro de consciência atual até o plexo solar de seu corpo. Mas a criatura pareceu perceber sua intenção. Com um movimento rápido, levantou-se da cama e caminhou até a estante de livros. Procurando isso? Perguntou, retirando o exemplar desgastado de Adonai da prateleira. Incompleto, amador, perigoso, com dedos longos e movimentos precisos, folheou o livro até encontrar as páginas com anotações. Vejo que você não chegou às partes importantes, sobre proteção,
sobre vedação, sobre retorno. A entidade sorriu novamente enquanto fechava o livro. Agora você é o visitante e eu sou o residente. É assim que funciona. Sempre foi assim. Carlos percebeu então que não estava sozinho naquele estado desincorporado. Outras presenças pairavam nas sombras dos cantos do quarto, formas semi-transparentes que pareciam observar a cena com interesse mórbido. Eram como bolhas de consciência, difusa, algumas com aparências vagamente humanas, outras completamente amorfas. Em pânico, tentou se afastar, mas descobriu que seu movimento era limitado, como se estivesse preso por um raio invisível em torno do corpo. A criatura dentro de seu corpo parecia entretida, examinando cada objeto pessoal com curiosidade insaciável. Abriu gavetas, investigou documentos, estudou as fotografias de família na cômoda. Sua vida é fascinante, Carlos. Um psicólogo respeitado. Família distante, mas presente. Poucos amigos íntimos. Pacientes vulneráveis que confiam em você. A criatura pegou o celular de Carlos da mesa de cabeceira. Tantas possibilidades. Foi quando o telefone tocou. Na tela, o nome Mãe piscava, insistentemente. A criatura observou o aparelho com curiosidade. Então atendeu colocando no viva voz. Carlos, filho, está tudo bem? A voz preocupada de sua mãe ecoou pelo quarto. Acordei com uma sensação horrível, como se algo tivesse acontecido com você. A consciência de Carlos tentou desesperadamente comunicar-se, gritar, fazer qualquer coisa para alertar sua mãe. Mas era apenas um observador impotente. Estou ótimo, mãe. A voz era a de Carlos, mas a entonação estava sutilmente errada. Fria, calculada, com pausas nos lugares errados. Melhor do que nunca, na verdade. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você... não parece você mesmo. Está com alguém aí? Estou sozinho. A criatura sorriu para o espaço onde Carlos pairava. Ou quase. Vou passar aí amanhã cedo, disse a mãe, claramente perturbada. Apenas para verificar se está tudo bem. Mal posso esperar para vê-la, respondeu a entidade antes de desligar. A criatura colocou o telefone de volta na mesa e voltou-se para o espaço onde a consciência de Carlos observava tudo. Família é importante, não é? Laços, conexões. Há tanto tempo não sinto isso. Talvez sua mãe note a diferença. Talvez não. As pessoas veem o que esperam ver. Carlos percebeu que tinha pouco tempo. Se aquela coisa encontrasse sua mãe, concentrou-se novamente no cordão prateado, agora mais tênue, quase invisível. Tentou segui-lo de volta, impulsionando-se na direção do corpo. A criatura pareceu sentir sua tentativa e sua expressão mudou. Ainda não entendeu? Você não tem mais direitos aqui. Este corpo respondeu ao chamado de Adonai, mas não estava pronto para a transformação. Todo recipiente vazio será preenchido. Lei universal. Foi então que Carlos notou algo na estante de livros. Um pequeno espelho de prata que havia pertencido à sua avó, conhecida na família por suas habilidades mediúnicas. A criatura seguiu seu olhar. Interessante. Você pensa que um simples objeto pode ajudá-lo? A entidade caminhou até o espelho e o pegou, examinando-o. No momento em que seus dedos tocaram a superfície prateada, seu rosto, o rosto de Carlos, contorceu-se em dor. O espelho caiu no chão, mas não quebrou. A criatura recuou, sibilando. Prata consagrada. Você tem objetos de poder e nem percebe. Carlos sentiu uma onda de esperança. Talvez houvesse uma forma de lutar. Talvez o ritual não estivesse completamente perdido. O que aconteceria agora que Carlos descobriu uma possível fraqueza da entidade que tomou seu corpo? A verdade sobre o verdadeiro propósito do ritual de Adonai era muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. A criatura circundava o espelho caído com cautela, como um predador avaliando uma presa perigosa. Carlos percebeu que este era o momento de agir. Concentrando toda a sua vontade, impulsionou sua consciência na direção do espelho.
Para sua surpresa, conseguiu fazer com que o objeto se movesse. Apenas alguns milímetros, mas o suficiente para refletir um raio de luz diretamente nos olhos da criatura. O ser gritou com a voz de Carlos, um som agudo e inumano que nenhuma garganta humana deveria ser capaz de produzir. As presenças nas sombras agitaram-se, como se despertadas por aquele chamado de dor. Isso não muda nada, sibilou a criatura, recuperando-se. Você não conhece o verdadeiro propósito do ritual de Adonai. Não é sobre separação. É sobre substituição. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua consciência desincorporada. A criatura sorriu novamente, sabendo que havia capturado sua atenção. Por que acha que o livro foi deixado para você encontrar? Por que acha que as anotações estavam lá, tão convenientes? Nada disso foi acidente. Você foi escolhido, preparado. A criatura abriu novamente o livro, Adonai. Desta vez, em uma página que Carlos não reconhecia. Uma página que tinha certeza de nunca ter visto antes. O verdadeiro ritual não está nas palavras impressas, mas no que acontece depois. A consciência superior não vem gentilmente quando chamada. Ela toma o que deseja quando o recipiente se esvazia voluntariamente. Com o horror crescente, Carlos começou a compreender. Não era um acidente ou erro de sua parte. O ritual, desde o início, tinha sido projetado para isso, para atrair buscadores espirituais e fazê-los abandonar voluntariamente seus corpos. A criatura caminhou até a janela e abriu as cortinas. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes na escuridão. Tantos buscadores como você. Tantos corpos vazios esperando para serem preenchidos. O Colégio dos Magos não é o que você imagina. Nunca foi sobre elevação espiritual. É sobre ancoragem. Trazer o que está além para este plano. Carlos sentiu o cordão prateado que o conectava ao corpo enfraquecendo ainda mais. Com cada minuto que passava, sua conexão diminuía. Logo seria apenas mais uma das presenças sombrias nos cantos, preso para sempre como observador de sua própria vida sendo vivida por outro. Em desespero, concentrou-se no espelho novamente. Desta vez, conseguiu não apenas movê-lo, mas fazê-lo deslizar alguns centímetros pelo chão. A criatura notou e virou-se irritada. Pare com isso. Apenas torna as coisas mais difíceis para você. Mas Carlos havia encontrado um método. Focando toda a sua energia, conseguiu empurrar o espelho para perto da criatura. Não era o objeto em si, percebeu, mas o que o espelho representava. Um portal, um reflexo, uma superfície liminar entre mundos. Sua avó sempre dizia que espelhos eram portas, e portas funcionam em ambas as direções. A criatura recuou, mas não rápido o suficiente. Carlos concentrou toda a sua vontade no espelho, visualizando-o como um canal de retorno. O cordão prateado, quase invisível agora, começou a brilhar mais intensamente. "Não!" gritou a criatura. "Você não entende o que está fazendo. Se eu partir, outros virão. O portal foi aberto." Carlos não recuou. Com um último impulso de vontade, projetou sua consciência através do espelho. Houve um momento de completa desorientação, como cair em todas as direções simultaneamente. Então, escuridão. Quando abriu os olhos, estava deitado em sua cama, o corpo pesado como chumbo. A ametista que havia colocado sobre o peito estava estilhaçada. O espelho de prata de sua avó estava ao seu lado, a superfície antes imaculada agora coberta por pequenas rachaduras que formavam um padrão semelhante a uma teia. Carlos tentou levantar-se, mas cada movimento exigia esforço imenso. Seu corpo parecia estranhamente desconectado, como uma roupa que não cabia mais perfeitamente. Olhou para o relógio. 4h17 da manhã. O ritual havia começado à meia-noite. Mais de 4 horas haviam se passado. Com dificuldade, arrastou-se até o banheiro e acendeu a luz. O rosto no espelho era o seu, mas algo estava sutilmente diferente. Talvez nos olhos, que pareciam mais fundos, ou na expressão, que parecia não se encaixar completamente nos músculos faciais.
Ou talvez fosse apenas o trauma da experiência. Som da campainha o assustou. Quem poderia ser aquela hora? Cambaleando até a porta, olhou pelo olho mágico. Sua mãe estava no corredor, parecendo profundamente preocupada. Ao seu lado, um homem idoso que Carlos não reconhecia segurava o que parecia ser um antigo livro encadernado em couro. Carlos hesitou, a mão na maçaneta. Uma parte dele queria abrir a porta, buscar ajuda, contar tudo o que havia acontecido. Mas uma nova sensação o impediu. Um conhecimento que não era seu. Uma memória que nunca havia experimentado. O ritual não havia terminado. Não completamente. Olhou novamente para seu reflexo no espelho do hall de entrada. Por um instante fugaz, poderia jurar que viu outra coisa olhando de volta. Não a criatura que havia possuído seu corpo, mas algo mais antigo, mais fundamental. Um rosto andrógeno com 7 raios emanando da testa e um sol brilhante no centro do peito. A campainha tocou novamente, mais insistente. "Carlos, filho, por favor, abra a porta", chamou sua mãe. "Trouxe alguém que pode ajudar." Carlos olhou uma última vez para o espelho rachado de sua avó que ainda segurava na mão. Como sua avó costumava dizer, espelhos nunca mentem. Eles apenas mostram verdades que nem sempre estamos prontos para ver. Com um movimento deliberado, colocou o espelho sobre a mesa do hall e finalmente abriu a porta. "Mãe", disse sua voz soando estranhamente em seus próprios ouvidos. "Sou eu mesmo, não se preocupe." O ritual terminou. O homem idoso ao lado de sua mãe o observava com intensidade perturbadora, seus olhos fixos nos de Carlos. Então assentiu, levemente, como se confirmando algo para si mesmo. "O verdadeiro ritual", disse o ancião com voz baixa e firme, "apenas começou." Se esta história despertou seus próprios medos internos sobre os limites entre corpo e alma, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam entender que os antigos rituais iniciáticos não são apenas símbolos, mas chaves para portas que talvez devessem permanecer fechadas. Nos vemos no próximo relato do Arquivo Sombrio, se você tiver coragem de voltar.